perceber Jesus. Várias pessoas querem caminhar com o Mestre. Várias pessoas querem estar ali com Jesus. Mas poucas o percebem ali nessa caminhada. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, é tratado sobre uma passagem do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 24, versículo de 13 a 35, aonde nós vemos os discípulos de Emaús. E o que essa passagem nos ensina? Depois ali da morte física do Cristo na cruz, nós vemos a questão da ressurreição, a chamada ressurreição, aonde nós vemos que ele se apresenta, ele levanta ali do seu sepulcro e ele se apresenta e vai se apresentando. E nesta passagem, logo depois da ressurreição, ele aparece para esses discípulos de Emaús. Era o quê? Discípulos que estavam saindo de Jerusalém, aonde tinham ocorrido ali, a questão da crucificação, e estavam indo à comunidade, à região de Emaús. E ali no caminhar, se lamentando, com tristeza e tal, chegou alguém ao lado deles. E começou a conversar. Olha que interessante. Nesse mesmo dia, ou seja, nesse mesmo dia da ressurreição em si, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Ou seja, eles estavam perturbados. Perturbados com o quê? Com a questão da crucificação, da morte do Cristo e principalmente dos dizeres sobre a questão da ressurreição. E aí o que acontece? Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. E olha que importante, caminhava com eles. E aí o que acontece? Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheciam. Perguntou-lhes, então, de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Olha que pergunta do Cristo. Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhe ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Aí, antes de passar para esse outro ponto, olha que coisa importante. Quem que caminhava? Discípulos de Jesus, indo de Jerusalém à cidade de Emaús. E ali eles estavam a conversar, tristes com todos os acontecimentos. Mas espera aí, tem muita gente que fala assim, mas não era 12 discípulos? Quem que são esses discípulos? Por que um chama Cleófas? Cleófas? Alguma coisa assim. 12 eram os apóstolos. Aqueles que Jesus colocou a sua autoridade, que depois, aqui ainda vai tratar aqui, ficaram 11, que foi depois substituído Judas, depois de sua morte. Mas discípulos, o Cristo tinha vários. Isso é um dos primeiros posicionamentos que nós temos que ter em mente. Todos nós podemos ser discípulos de Jesus, sabendo aplicar, interpretar o seu evangelho. Seguimos ali os passos de Jesus. Então havia vários discípulos de Jesus. E 2 deles
que um não é revelado o nome, mas o outro nós sabemos que é o Cleófas, que cita nas Escrituras, estavam ali a caminhar. E olha que importante, ele chega para 2 discípulos ditos comuns. Ele caminha ali com eles, conversando com eles. Por enquanto ele ainda não tinha se apresentado a todos que estavam ali, principalmente a questão dos apóstolos. Mas olha que amor do Cristo. Ele não está apenas para alguns, ele está para todos. Essa passagem nos demonstra justamente sobre isso. E prosseguindo um pouco no Evangelho, é dito o seguinte: é verdade que nós esperamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. Ou seja, eles esperavam que o mestre, aquele profeta, aquele escolhido, ia restaurar as coisas ali em Israel. E aí ele ainda fala, mas agora olha para você ver, já passaram 3 dias da questão da morte. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Ou seja, eles estavam a falar ali com o mestre, mas não percebiam. Eles haviam o que? Dentro da sua tristeza, de sua dor, eles não estavam ainda percebendo que era o mestre ao seu lado. E eles estavam a narrar. Algumas mulheres viram e os anjos falavam. Um anjo falou que ele havia retornado. Só que poucos ou nenhum os viram. E aí o que acontece? Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração. O tardos aqui é lento, vagarosos no andar, para credes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Olha que importante. Jesus fala, por acaso, olha, isso aqui tem que ser até mesmo repetido. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Olha que importante, a dor. O Cristo foi flagelado, pregado numa cruz, teve ali ceifada a sua vida material, mas ele diz, aquilo não era importante, não era necessário. E há um ponto que nós vamos vendo que o amor do Cristo, nesse testemunho, nos engrandece muito. Porque antes da crucificação, ele diz o quê? Pai, afastai de mim esse cálice. E depois, vendo ali os seus discípulos que dormiam, voltavam, ele volta e fala assim, mas que seja feita a sua vontade. Ele vê que realmente a vontade de Deus tem um propósito maior. Quem via naquele momento a crucificação, viu que uma derrota. Todo mundo. Eu, você, qualquer um que visse uma pessoa ali crucificada, condenada e crucificada, você ia ver como uma derrota ali daqueles ensinamentos. Mas o que Deus quer? Deus quer algo maior. Deus realmente tem planos maiores para todos nós. E Jesus, sendo o excelso, aquele realmente o Cristo, ele entendia que era necessário estas dores. Não para aquele momento, mas para momentos futuros, nós compreendermos principalmente a sobrevivência da alma. Porque Jesus está ali nas Escrituras, ele aparece. A ressurreição pode ter vários debates em si. Se ela foi do corpo físico realmente, ou se foi apenas em espírito. Nós vemos que uma questão lógica tem que ser da questão do espírito.
o corpo voltar à vida, mas isso nós não vamos entrar nesses debates, porque geram debates que não trazem um verdadeiro significado. O importante é o quê? Que ele venceu a morte. E ele traz a essência que todos nós não morremos. Estaremos ali com ele nesse ensino. E aí ele fala, e começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as escrituras. Aproximaram-se da aldeia, ou seja, de Emaús, eles aproximaram dali, para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Olha que amor desses discípulos também. Eles não tinham ainda percebido que era o Cristo. Mas eles falavam, já é tarde, fica conosco aqui. É a essência, realmente, quando você caminha com Cristo, pouco importa quem é. Você trabalha. E talvez não, certamente por isso que Jesus cumpriu essa questão e apareceu para eles. Por conta da bondade do coração deles. E ainda diz assim, entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu, servindo-lhes. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu. Naquele momento, eles reconheceram o Cristo, mas ele desapareceu. E aí vem essa questão. Diziam então um para o outro, não se nos abrasava o coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Aí acharam reunidos 11, porque Judas já tinha partido. Ali acharam reunidos 11 e os que com eles estavam. Ou seja, tinha outros discípulos com os 11 ali. E aí ele diz o seguinte. Todos diziam, o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Essa passagem de Lucas nos faz remeter a algo grandioso. Várias vezes, o que os discípulos estavam ali? Preocupados, tristes com todos aqueles acontecimentos. E aí eles não percebem a figura que era Jesus ali ao lado deles. Por quê? Vocês já viram rádio, gente? Já viram? Um rádio você tem que sintonizar numa frequência. Para você captar a frequência exata, para você não apenas perceber, mas você ter uma comunicação do que é o Cristo, se é Jesus ali, você tem que entrar na mesma frequência. Sem ruídos. Isso é muito importante porque muitas vezes nós estamos como aqueles discípulos. Nós estamos preocupados. E ali no seu evangelho ele já diz, não vos preocupeis com o dia de manhã. Para cada dia basta o seu mal. Ou seja, e ele traz ainda, se os pássaros, Deus ali os alimenta, para que vos preocupais com o que havereis de comer e beber? E traz uma série de ensinamentos no Sermão da Montanha que nos dizem que são as bases do seu ensino. Jesus ele trouxe uma religião? Não. Ele trouxe uma doutrina de vida fundamentada e baseada no amor. E ele traz mais do que isso. Ele traz para nós esperança. Ele traz para nós um modo de viver. Ele traz realmente como você deve encontrá-lo. Aonde você deve, como você deve ter uma conexão com Deus. Através da oração, entrar aí dentro do seu quarto, fechar a porta e orar em segredo
ao seu Pai, que em segredo lhe recompensará. Entrar dentro do quarto é qual quarto, gente? É um quarto físico? Não. É um quarto espiritual, é o quarto da alma. Entrar aí para dentro, no seu íntimo, na sua consciência. Fechar aí a porta é o quê? Você realmente retirar tudo que está lá de fora. Desligar. Você realmente ficar ali naquele quarto mental. E mais do que isso, orai a seu Pai em segredo. Você não precisa profetizar. E ele ainda traz. Não é pela quantidade de palavras que vós serás ouvido. E tem gente que acha que tem que rezar muito. Não é. Talvez uma fala. Uma fala, simplesmente. Nós vemos nas curas que Jesus operou, nós vemos algo grandioso. Porque Jesus não curou ninguém. Ele dizia, vá, sua fé te curou. Vários procuravam Cristo, poucos eram curados. E aí nós vamos vendo nessa passagem que discípulos do Mestre, aqueles que caminhavam com ele, não percebiam a sua presença. E nós queremos o quê? Nós queremos uma presença do Cristo. Mas nós não compreendemos que para termos a percepção de um espírito superior em nossa vida, porque eles estão a todo momento a nos cercar, nós temos que ter o quê? Uma mesma sintonia. Uma sintonia de amor. E dentro dessa sintonia nós devemos compreender o quê? Que nós devemos elevar nossos pensamentos. Se nós ficarmos preocupados conforme estavam aqueles discípulos, nós não vamos perceber o Cristo. Nós não vamos perceber Deus. Em cada dia vocês vão ver uma coisa. Há sempre algo a agradecer. Se vocês já viram, por exemplo, a passagem de Segismundo, que Segismundo ele perde, se eu não me engano, a mão ou o braço, a mão em si, e aí ele era uma pessoa muito boa. E aí ele questiona, fala assim, mas eu era muito bom. Por quê, né? Ele fica triste em si. E um espírito chega para lhe orientar, fala assim, não, era para você ter perdido o braço. Mas como você foi uma pessoa muito boa, sua pena foi atenuada. Você agiu no bem, você perdeu só um dedo, alguma coisa, não lembro qual que foi a parte do corpo, mas foi atenuado. Então nós vamos vendo o quê? Que algumas vezes, na maioria das vezes, nós achamos que somos vítimas de algo que está nos acontecendo. Mas dentro do amor de Deus, nós temos que compreender o quê? Que se Deus é amor, tudo aquilo que Ele nos oferece, tudo aquilo que Ele coloca no nosso caminho, é para nos engrandecer. Jesus, Ele merecia morrer numa cruz? Não. Mas era necessário. Deus via ali uma providência, via algo maior, via ensinos para todos nós. Então, muitas vezes nós queremos que Deus faça o quê? Que Ele nos retire de uma situação de uma forma milagrosa. Queremos que Deus realmente venha aqui e retire as nossas dores, retirem tudo aquilo, os nossos obstáculos. Mas nós devemos fazer diferente. Nessa oração com Deus, nós devemos lembrar do Cristo, que Ele fala, Pai, seja feita a sua vontade. Me dê o quê? Forças. Nós devemos pedir o quê? Forças para resistir. Resistir firmemente. Porque certamente nós vamos sair ao final dessa jornada, ao final destas dores, mais fortalecidos. Várias pessoas que passaram por obstáculos, aqui estão todos nós vemos vocês que trabalharam tanto, arduamente, né, no serviço rural, e eu vejo várias pessoas que passaram por situações ali que outras pessoas iam falar assim, gente, mas fulano sofreu demais. Mas nós devemos entender o quê? Se Deus colocou aquilo na sua jornada, era necessário para um entendimento. Para um entendimento maior. E várias pessoas pedem coisas que na mão da pessoa
é sinal de tragédia. Deus sabe não conceder. Por acaso você vai dar para o Michael tudo que ele pede? Tudo, tudo, tudo. Você dá para suas filhas, não precisa? Tudo que ela pede, vocês dão para as pessoas tudo que eles pedem? Principalmente um pai e uma mãe. Porque ele sabe ali o que dá. Sabe o momento. Assim é Deus nas nossas vidas. Nós ficamos pedindo. Ah, Deus, faz isso. Peraí. Jesus já deu a chave. Pai, seja feita a sua vontade. É o que? Um sinal de resignação. De você simplesmente se colocar na mão de Deus. E aí que vem a questão da fé. A fé não é acreditar. A fé é uma entrega. É onde você realmente se entrega a Deus. Todas as pessoas que extraíram o poder de Deus, obtendo uma cura maior, eles entregaram a Deus. A mulher que sangrava, ela não podia tocar porque ela era impura, denominada impura, mas ela toca nas vestes do Cristo. E diante de uma multidão que o cercava, ela extraiu a essência. Ela extraiu virtudes, ela extraiu o poder. Porque o Cristo fala, quem me tocas? Pedro fala, várias pessoas, mestre, ao ponto que eles te empurram. E ele fala, não, porque de mim saíram virtudes. E olha para trás e vê a mulher em prantos chorando por ela. O que é isso? A grandiosidade do poder de Deus. Não de Jesus em si, de Deus. Porque Jesus é o ser mais perfeito que já passou por essa terra. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual que é o modelo que nós temos mais perfeito para nos espelhar? A resposta é curta, Jesus. Jesus é o mestre, o modelo e o guia. Mestre por quê? Ele deixou ensinamentos. Ele trouxe realmente a chave para nós que está lá no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos e tantas outras no Novo Testamento. Nas cartas de Paulo, que ele aparece depois em espírito. Paulo era antes o que? Saulo. Perseguia, levou Estevão à morte. Quem não leu ainda, uma dica de um livro chama Paulo e Estevão, que é um livro grandioso, um romance lindo, um dos romances mais lindos, não de um ponto de vista apenas religioso, mas de um ponto de vista de vida, que narra ali a vida de Paulo. E ele aparece para Saulo e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia Jesus? Não, Jesus já tinha partido. Ele perseguia aqueles discípulos, aquelas pessoas que seguiam Jesus. Por que me persegues? Porque aquele que caminha com Cristo, caminha com Cristo. Caminha juntamente com ele. Ele primeiro ali cega Paulo, nós não vamos questionar se é uma cegueira espiritual ou uma cegueira corporal, né? Que isso é muito questionado, mas depois ele manda Ananias, que Ananias recupera. Paulo fica um tempo no deserto, se eu não me engano, 3 anos ou alguma coisa assim, se preparando, e depois ele se exalta. Ele vem como um verdadeiro apóstolo do Cristo. Ele trabalha juntamente com os gentios. Quem que era o gentio? Todos aqueles povos que não eram judeus. Porque ele tinha uma descendência romana. Ele percebeu o Cristo, gente. Percebeu? Ele encontrou com o Cristo no caminho para Damasco. Mas mais do que isso, ele comungou com Cristo. Ele aceitou os ensinamentos. E isso sirva para nós de ensinamentos. O Evangelho traz isso. Traz uma maneira viva de nós obtermos realmente a presença do Cristo ao nosso lado. Nós devemos, em primeiro momento, buscar qual que é o mandamento principal de Deus, o dos primeiros. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não amo o meu próximo, como é que eu posso amar a Deus? E amar a Deus sobre todas as coisas. Tem gente que fala assim, coisa que eu mais amo é meu filho. Peraí, seu filho, ele está aqui para você ter uma missão.
de você colocar ele da melhor forma possível. Ele é o que? Um enviado ali aos seus cuidados. Mas ele não é obra sua. Ele não lhe pertence. Nós devemos pensar, ele não é como Deus, porque Deus é o único, que ele é eterno na sua vida. Ele realmente estará com você o tempo inteiro. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Isso é muito importante para nós, porque se você seguir esse preceito, os outros são consequência. São uma consequência lógica. Traz no livro Pão Nosso uma questão que trabalha muito bem. Muito importante o episódio em que o mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús em desesperação. Jesus seguiu-lhes qual amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais e carinhosas e doces. Como um amigo oculto. Muitas vezes nós não percebemos a figura do Cristo num irmão nosso. Porque os espíritos superiores, eles utilizam ali do nosso próximo para nos dar um recado, para conversar conosco, para realmente mentalizar através disso. Então, o que acontece? Não é que a figura do Cristo vai vir aqui em pessoa, mas ele vai mandar emissários. Ele vai mandar realmente os seus ensinamentos. E você deve perceber esses ensinamentos. E ainda traz assim, grande parte do caminho foi atravessado em companhia daquele homem, amoroso e sábio, que ambos interpretaram por generoso e simpático desconhecido. E somente ao partir do pão, reconheceram o mestre amado. Somente naquele momento. Mas na hora que eles reconhecem, Jesus some. Jesus tinha cumprido o seu papel. Entendeu? Exatamente. Entendeu o recado. É isso que é o mais importante. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação nem pelas palavras, nem pelos gestos afetuosos. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dores e creram. Ou seja, nós somos como esses discípulos. Nós muitas vezes, na maioria das vezes, não percebemos a presença do Cristo nas palavras, nos ensinamentos. Nós queremos ver o quê? O milagre. Nós queremos ver a materialização do pão. E isso é muito triste, gente. Porque Jesus já fala, felizes daqueles que creem sem ver. Isso é o mais importante. Porque se você crê sem ver, isso é o verdadeiro amor. Isso é a verdadeira entrega. Você está entregando. Como aquele soldado que chega para Jesus curar o seu servo. E ele vira e fala assim, nos afazeres, não, eu vou lá. E ele fala, não, mestre. Dizei uma só palavra e ele será curado. E Jesus responde, não vi em toda Israel tamanha fé. E vira para os seus discípulos falando isso também. Quem era o soldado naquele momento? O opressor. Realmente, o romano que oprimia o povo judeu, falar uma coisa dessa, não vi em toda Israel uma fé maior do que a desse homem, o opressor, era algo que Jesus queria causar. Porque ele queria colocar. Isso é o principal ponto de vista que vem de Jesus. Ele não traz o seu evangelho para um povo eleito, não. Ele traz o seu ministério, o seu evangelho, a sua doutrina para todos. Todos. Ali naquele tempo, para romanos, para todos os gentios, para os judeus, para todo mundo. Ele queria demonstrar que o seu evangelho era algo vivo, algo que você vai aplicar. E aí o homem, o que ele faz? Ele institucionaliza a figura desses ensinamentos. Ele coloca tudo de um ponto de vista de religião, de uma instituição, trabalhando, eu não digo
de uma, de outra. Não, nós vamos vendo que cada religião quer tomar para si as palavras do Cristo. Não, a minha religião é correta. Não, a minha... Não, peraí. Qual que é a religião correta? Aquela que te torna um ser humano melhor. Nós ainda necessitamos dessas instituições. Só que essas instituições, elas são terrenas. Elas são materiais. Os ensinos do Cristo são o quê? Espirituais. Não é uma religião que salva. Não é fora da igreja que não há salvação. É fora da caridade. Por quê? Uma religião que nós estamos profetizando hoje nesse local, ela não existe em todos os cantos da terra. Deus não seria justo se ele oferecesse para nós uma oportunidade de estarmos aqui e para uma pessoa que está na África, na China, na Rússia, a mesma oportunidade. Então, o que ele traz? Jesus, ele traz uma doutrina de vida. E ele não diz ser o único. Nós vamos vendo vários sábios, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã. Ou seja, já tinham precursores. Nós vemos que Gandhi, que é hinduísta, se eu não me engano, e ele fala assim, se queimasse todos os livros sacros da humanidade e se salvasse somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ele entende a essência do Sermão da Montanha como bases, não bases para um cristianismo, mas bases de vida. Bases realmente para você modificar a sua vida, mas principalmente para você ter um norte. O Evangelho é isso, gente, um norte. A partir do momento que nós conhecemos o Evangelho, nós temos o quê? Um norte. Nós temos no canal do YouTube do NEP Honório Abreu um estudo sequencial do Evangelho de Jesus. Esse estudo é vídeos semanais de apenas 15 minutos, onde nós pegamos uma passagem do Evangelho. Ele não é religioso. Ele é de um ponto de vista que nós queremos retirar a essência. Nós queremos trazer o que realmente o Cristo queria trazer com aquilo. E o que é realmente lógico. Quem não conhece esse estudo, depois vai lá, conheça ele, porque nós estamos trabalhando, e aí os outros falam assim, nossa, Douglas, obrigado por trazer esse estudo, chega várias pessoas, eu falo, não. Eu que tenho que agradecer a Jesus, aos discípulos, a Deus por ter trazido esses ensinamentos, porque estudando o Evangelho, ele está modificando a minha vida. É isso que nós não compreendemos. E é isso que os discípulos, depois de muito tempo, foram compreendendo. Porque Jesus, ele compreende algo maior. Ele não vê o Emilson. Ele não vê a Val. Ele não vê ali a dona Altiva, a dona Priscila e o Maico. Quando ele olha para a pessoa, ele vê a potencialidade. Ele vê a chama que ela tem. E é isso que ele viu nos seus discípulos. Seus discípulos eram pessoas santas? Não. Nenhum. Eram pessoas religiosas? Seguiam ali a religião? Sim. Muitos seguiam a religião judaica. Mas eles não eram adeptos da religião como profissão. Eles não eram sacerdotes, fariseus, não. Eles eram pescadores, coletores de impostos, até indignos, né? Ali naquela época. Eles eram comerciantes. E aí nós vamos vendo o quê? Jesus enxergou em cada um desses homens e de todos os seus discípulos, conforme nós podemos ver aqui na passagem hoje de Lucas, os discípulos que estavam indo para Emaús, Cleófilos, ali um outro que não é dito o nome, ele vê em todos os seus adeptos a chama, a potencialidade. O que ele vai ser lá na frente? Pedro nega o Cristo, corta a orelha do soldado. Pedro faz um monte de coisa. Pedro é difícil demais. Mas como ele termina seus dias na terra? Eles vão crucificar Pedro. Ele diz, eu não mereço morrer como mestre. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Era um Pedro o quê? Transformado. Saulo, que depois virou Paulo,
levou Estevão à morte enquanto era Saulo. Depois, até dentro do seu ministério, ele choca muito com o Tiago. Ele choca ali com o Tiago, porque Tiago queria a questão da circuncisão, e Paulo falou, não, da agora para frente é diferente. Ele estava certo? Estava. Mas ele brigava de vez em quando de uma forma errada. Mas nós vamos vendo que no final da sua jornada, Paulo estava totalmente transformado. E é isso que a percepção do Cristo ao nosso lado faz em nós. Ele modifica as nossas estruturas. Você não vai passar por dores? Vai. Você continuará. Só que você vai passar de uma maneira diferente. Todos os discípulos sofreram. Todos eles, exceto João, ali, os apóstolos, né? Todos os apóstolos morreram por, né? Ali questão, realmente, eles assassinaram eles. Mas, exceto João, né? Que João morreu de velhice. Mas nós vamos vendo o quê? O próprio Paulo, se eu não me engano, foi decepado, né? A cabeça dele decepado. Deixou cartas maravilhosas. E o que essas cartas? Cartas aos Coríntios. E aí antes eu pensava que era o Corinthians. Aí eu falava, por que não mandou Botafogo, né? Mandou também, porque eu sou botafoguense, tadinho, né? Aí depois que eu fui entender que eram as comunidades cristãs. Que aí você vai tendo esse entendimento. E quem ali pegava muitas dessas cartas na prisão, que ele fez várias delas na prisão, era Lucas. Lucas, que era um discípulo que não viu o Cristo. Ele não conviveu com Cristo. Ele conviveu diferente com os apóstolos ali, principalmente a questão de Paulo em sua vida, que ele era um médico. Ele viajava ali com Paulo, curando ele, porque imagina, viajar hoje em dia, você já pega uma gripe, alguma coisa, imagina naquele tempo. Você pegava vários, né? Tanto que ele foi para os gentios, então ele viajou muito. Ele tinha uma ascendência romana por parte de mãe, e ele tinha livre acesso. Que fala que ele tinha o quê? Ele era romano de berço. De berço é o quê? Ele não ganhou ou comprou a cidadania romana. Ele já tinha ela desde quando nasceu. Então nós vamos vendo que o Evangelho ele nos convida a seguir o Cristo de uma maneira viva. E aí fala, não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios, aqui no livro Pão Nosso. Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana, sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. Várias pessoas falam assim, não, mas peraí, eu não consegui o que eu quis, eu não consegui um grande amor, eu não consegui dinheiro, eu não consegui isso. Para quê? Deus é injusto, Deus é infiel. E aí nós vamos vendo várias pessoas. Ter um esposo ou uma esposa é garantia de ser feliz, gente? Muitas pessoas têm um esposo ou uma esposa e são infelizes. Então, exatamente. Ter dinheiro é garantia de ser feliz? Muitos têm dinheiro e não são felizes. E aí nós vamos vendo que o ter não é realmente deter para si e fazer o quê? Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Quem aqui já ficou com o nariz entupido? Todo mundo, não é? Vocês dão graça por respirar? Mas eu tenho certeza que quando entope o nariz, vocês veem o tanto que é difícil. Vocês falam, não, eu era feliz e não sabia. Respirar é difícil. Não respirar, né? E aí nós vamos vendo o quê? A todo momento nós recebemos graça. Até para aquelas pessoas que estão em flagelo. Porque elas têm que compreender que, sendo um Deus de amor, ele traz um ensinamento com aquelas dores. E aí, para arrematar, fala assim: é necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere, e continuará muito longe da verdade, se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Nós vamos vendo que esses ensinamentos do Evangelho são ensinamentos de quê? De vida.
Nós vamos vendo o que Lucas trouxe ali, e aí nós vamos vendo Marcos, que também ali era João Marcos, caminhou com Paulo, mas nós vamos vendo principalmente na figura de Mateus, que ele sim caminhou com o Cristo, apesar de muitas pessoas dizerem o quê? Que não foi Mateus fez as notas, né? Mas foi depois seus discípulos que compilavam, porque tinha os discípulos dos apóstolos, aquelas pessoas que depois seguiam Mateus. Sem entrar nessas questões, o que nós devemos compreender? Compreender que Jesus está o tempo inteiro ali ao nosso lado. Deus está o tempo inteiro ali nos esperando. Mas cabe a quem? Cabe a nós. A nós percebermos essa presença. E como nós percebemos isso? Nos despojando de egoísmo, rancor, realmente ajudando o próximo, nos tornando seres humanos melhores. Jesus, sabe por quê, gente? Que ele representava Deus. A gente olhava para ele e via Deus, porque todos nós somos como espelhos. Espelhos. A nossa missão é o quê? Refletir a figura divina. Refletir o amor de Deus. Jesus era o espelho mais limpo. Ele realmente refletia tudo em Deus. Você olhava para ele, você via o amor divino. Nós ainda somos espelhos falhos, espelhos manchados por tantas questões e tantos rancores, mágoas, sentimentos, como aqueles discípulos que andavam e não percebiam Cristo. Mas no momento que nós começarmos a nos limparmos, que nós começarmos a limpar esse espelho da nossa alma, nós caminharemos com o Cristo. Nós caminharemos realmente sendo reflexos de Deus, refletindo o amor de Deus. A lua tem luz? Ela tem luz própria, mas ela reflete nas noites a luz do sol. E para nós a percepção é o quê? Que ela está brilhando. A gente fala, nossa, olha a luz da lua. Não, ela está só refletindo. O que cabe a nós? Refletir. Refletir o amor de Deus. Essa é a missão que nós temos. E a missão principal que nós devemos o quê? Compreender em nossas vidas. Qual que é o fim? É fácil? Para alguns é. Não é difícil também. Olha que importante. Aqui tinha um quadro do Chico Xavier que ficava ali. Muita gente acha que o Chico é diferente dos outros. Ah, mas o Chico era o Chico. Ah, mas tem um livro que chama Lindos Casos de Chico Xavier. E narra as questões desde criança. E a gente vê que Chico tinha várias coisas arregadas dentro dele. Mas ele tentava o quê? Se limpar. Tem até uma parte no filme, que quem viu o filme chega, Emmanuel, o Chico tá ajeitando a peruca, né? Emmanuel chega, para de vaidade, Chico. Não sei o que, ele fala, ó, você já me tirou quase, deixa eu pelo menos ter um pouquinho de vaidade. Entendeu? Por quê? Ainda a gente está arregado com aquilo. E é isso que é importante. Na hora que ele está com medo, né, de morrer no avião, tá caindo no avião, não vai morrer, mano. O Emmanuel chega lá, morre com educação. Tipo assim, para com isso. Você tem que dar testemunho. A gente vê o quê? Uma pessoa como nós, mas diferente. Ele tentava todo dia. Ele falava assim, deixe com os outros a forma que eles vão viver. Mas a mim me dou a obrigação de ser cada dia melhor. Então não é uma disputa. Não é eu ser melhor do que o Emilson, que a Val, que a Altiva. Não. Eu tenho que ser melhor do que quem? Do que eu fui ontem. Eu tenho que ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Não é comparação. Deus não compara. Deus em nenhum momento compara os seus filhos. Ele sabe que cada um caminha conforme as suas expectativas que ele coloca ali. E aí ele traz aquele filho pródigo. Como que o pai recebe ele? Ele vai ao encontro. Na hora que ele vê o filho,
Ele corre em direção ao pai, ao filho. Isso que é importante nós termos na nossa vida. Deus está ali, na representatividade. Ele está nos esperando. Basta apenas a nós abrirmos os braços e pedirmos perdão. Porque se estamos aqui em sofrimento, passando por algumas dores, algo nós fizemos. Algo nós precisamos trabalhar dentro de nós. Mas cabe a nós o quê? Voltar, como o filho pródigo. Ele pensou o quê? Estou sofrendo, estou passando fome, estou na casa do meu pai. Se eu trabalhar lá, pelo menos eu vou ter o que comer. Ele volta como filho? Não. Ele volta pensando o quê? De trabalhar como um servo. Só que o pai o recebe de braços abertos. Isso que é importante nós termos em nossas vistas. É um pai de quê? De amor, que nos espera. Então nós devemos o quê? Nos despojarmos do orgulho, porque se ele tivesse orgulhoso, eu não vou voltar, não vou mostrar para meu pai que eu caí em desgraça, não. Ele sai do orgulho. Tem gente que faz isso. Morro, mas não peço perdão. Eu faço. Vocês já viram como é que é briga de marido e mulher? Você vai brigar, aí você pensa assim, nossa, eu vou pedir perdão, porque vem, né? Vem na sua consciência. Onde está a lei de Deus? Na consciência. Vai lá, não vou pedir não. Começou, aí se você cede e fala assim, eu vou pedir perdão. Aí chega, fala assim, ó, perdão, então. Ah, não, mas eu errei também, tudo. Aí você vai vendo o quê? O primeiro passo. E é assim as nossas caminhadas com todo mundo. Nós ainda temos muito orgulho de realmente termos em vista que nós necessitamos caminhar com Cristo. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, a cada dia, conforme nós dissemos em oração, porque oração não é para necessitados, oração não é para pessoa fraca, oração é para quem? Para quem realmente quer uma conexão com Deus. Jesus, ele orava o tempo inteiro. Há um local certo de orar? Um local físico? Não. Ele subia ao monte, ele realmente estava a todo momento em uma conexão com Deus. Vamos agora, quem está aqui presente, tanto os encarnados quanto os desencarnados, quem está na sua casa, eleve seu pensamento a Deus, feche a porta, entre para dentro do seu quarto íntimo, feche a porta e orai em segredo, porque só em segredo e em segredo o seu Pai vai lhe recompensar. Mas não é apenas pedir. Muitas vezes temos que aprender com Cristo. Pai, seja feita a sua vontade. Que assim seja. Obrigado a todos e espero ter passado os ensinamentos da passagem de hoje. Foi ótimo.